Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, sou Head de Produtos da Eterna Capital e hoje estamos em mais um EternaCast, um podcast para a gente falar de empreendedorismo, investimento e tudo que tem a ver ali com o mercado financeiro. Hoje estou aqui com Paulinha. Oi pessoal, eu sou a Paula, sou a Head de RV da Eterna Capital e sócia fundadora do escritório. E hoje a gente vai falar de um tema que está na cabeça de todo investidor. O que fazer exatamente numa tendência de queda de taxa de juros? A gente vai trazer vários insights para vocês e a pergunta que não quer calar: será que vale a pena manter em renda fixa? Ou o que eu posso aproveitar no segmento de bolsa, fundo imobiliário ou até investimento internacional? Não, boa. Hoje juntamos aqui dois das pessoas que fazem parte da Eterna Capital na questão de alocação. Então, para contar um pouco do nosso pensamento, a nossa expectativa para o mercado daqui para frente, não só para esse ano, mas também já visualizando ali o ano que vem. Como a Paulinha comentou, a gente está no momento ali de corte de juros já nos Estados Unidos, os juros nos Estados Unidos já começam a ser cortado e aqui no Brasil a gente já está em vias de começar esse corte de juros. E quando a gente olha para a carteira dos nossos clientes, a gente começa a ter dificuldade do cliente visualizar esse racional. Exatamente. A gente sabe que no Brasil o cliente só quer mudar ali, só quer sair da renda fixa quando esses juros começam a cair de uma maneira muito forte, mas a gente está fazendo até esse podcast, essa gravação, para trazer um pouco de senso de urgência para essas mudanças de expectativa que o mercado está tendo, né, Paulinho? Exatamente. Eu acho que o maior erro que a gente comete é quando a gente já espera a coisa acontecer para tomar uma decisão. Eu acho que o papel de todo assessor ou de todo investidor é fazer uma previsibilidade dos próximos passos, né? E o mercado já precifica essa queda da taxa de juros através da curva DI. É super importante porque depois que a coisa acontece, a gente já perde a maior parte da caminhada, né? Então, é importante a gente se preparar. O trabalho de um bom investidor é esse, né? Não, perfeito. Então, a ideia, como a Paulinha comentou, é a gente fazer um bate-papo, trazer você que está aí na sua casa para nossa cozinha aqui, o nosso bate-papo sobre essa questão de alocação. Então, vamos começar, Paulinha? Bora. Então, vamos nessa. Se quiser começar com a primeira pergunta. Bom, a Selic ainda alta, mas começando a cair. Isso muda alguma coisa na carteira dos clientes? Então, aqui é um tema que a gente bate bastante, porque a Selic, a gente já vislumbra uma queda de Selic, mas a gente não tem ali exatamente, diferente dos juros dos Estados Unidos, a gente não tem exatamente quando esse corte da taxa Selic deve começar. A gente não sabe se ainda esse ano, em dezembro, tem o debate ali se vai ser em dezembro, se vai ser em janeiro, mas a gente tem uma expectativa, sim, de corte de juros. A Selic ainda é alta, então obviamente faz sentido ter ali um posicionamento nesses títulos pós-fixados. Quando a gente fala Selic, a gente está trazendo todos aqueles títulos pós-fixados atrelados ao CDI, aquele que rende 90% do CDI isento, aquele que rende 100% do CDI também no grande banco. Então, todos esses investimentos que são ali os chamados pós-fixados, a gente já acredita que vale começar essa diversificação para esse investimento. Então, na nossa opinião, faz sim bastante sentido. Mas não é só isso. A gente precisa olhar, quando fala de alocação, a gente olha para o Brasil. O brasileiro tem muito ali do que a gente chama do home base, que é investir só em Brasil, mas a gente tem que olhar outras frentes. Então, além da parte de Brasil, a gente tem outras bolsas com um patamar bastante atrativo, Paulinha. Então, comenta um pouco de como a gente está vendo para Brasil, mas também para a China. Será que é um sinal de oportunidade ou a gente ainda precisa ter um pouquinho de cautela? Eu acho que a cautela já passou faz tempo, né, Igor? Porque quando a gente olha a precificação da Bolsa Brasileira, ela já vem de muito tempo, né? Desde a época de pandemia até agora, a gente vê uma Bolsa muito lateral. E o mais interessante que a gente vê agora é o quanto ela vale versus o que a empresa de fato vale, né? A gente já percebe que hoje as cotas representam em muitos papéis um valor abaixo do que o próprio ativo da empresa, né? Poxa, será que isso não é uma grande oportunidade? Tem muita conta que não faz sentido na bolsa e eu sou super otimista, eu gosto de renda variável, não à toa eu sou responsável pela área. E não só falando de bolsa brasileira, que eu acho que todo mundo deveria olhar com muito bons olhos, até pensando sempre no longo prazo, porque a gente fala, renda variável, ela nunca é imediatista. A renda variável, ela é sempre pensando numa estratégia de longo prazo. Outro mercado que faz muito sentido e está numa situação muito similar ao Brasil é a bolsa chinesa.
né? A bolsa chinesa, ela teve uma desprecificação muito forte lá atrás e é uma bolsa bastante forte em volume de negociação e ela tem uma cereja do bolo que são as empresas voltadas para inteligência artificial, que faz muito sentido. Né? Então, a alocação, além do potencial que ela pode trazer, ela diversifica, inclusive, o risco Brasil, que é mais importante, né? Concordo. E para pegar um ponto, assim, quando a gente olha para o fluxo da Bolsa no Brasil, a gente fala que ela está bastante largada. A Bolsa brasileira ali batendo máximas históricas, mas a gente vai olhar quem está investindo em Bolsa brasileira, ainda é uma Bolsa brasileira com pouco fluxo. A B3 registrou nos últimos dias aí um fluxo, batendo recorde de fluxo de negociação para baixo, ou seja, de baixas negociação, e mesmo assim a Bolsa batendo ali máxima histórica. Então a gente acredita, quando a gente olha para a alocação, que qualquer fluxo que venha a entrar e a gente tem uma expectativa de dinheiro saindo dali de grandes economias como os Estados Unidos indo para países emergentes, qualquer pingo de dinheiro que caia no Brasil, a gente pode ter um destravamento de preço muito grande em Brasil. Então eu concordo muito com o que a Paulinha tá falando assim. Óbvio, o Brasil tem dificuldades, o Brasil, país emergente, historicamente tem dificuldades, mas tem que tomar muito cuidado para ir contra o fluxo. Por mais que os problemas domésticos sejam graves, se a gente tem um fluxo de estrangeiro trazendo dinheiro, e assim, não precisa ser muito dinheiro, de novo, qualquer pinguinho de dinheiro que entrar na Bolsa Brasileira, ela vai trazer esse forte, né? Exato, essa alta. Então, na nossa opinião, faz sentido, apesar de estar negociando na máxima histórica, o espaço para a Bolsa Brasileira, ele é bastante interessante. Então, concordo bastante com o que foi dito pela Paulinha. E a gente está falando de volume e até o número de papel, né, Igor? Uhum. Porque a gente teve uma movimentação muito grande de OPA, né, nos últimos tempos, faz com que a gente tenha menos opções também. Então, a gente está falando de volume e opções de papéis, né? E a gente é totalmente dependente do investidor estrangeiro, ainda, né? Então, a gente tem que olhar com muito carinho, porque a gente já sabe que os picos da Bolsa acontecem de forma muito concentrada, né? Ela não vai... A gente não vê isso de forma linear, né? E ao longo do tempo, a gente vê esses picos acontecerem. E quem não tiver presença vai perder essa oportunidade. Não, perfeito. Só para trazer todo mundo para a mesma página, quando a Paulinha fala OPA, é o fechamento de capital de empresas listadas em bolsa. Então, quando a empresa, por algum motivo, ela vai encerrar a negociação, ou porque ela tem uma compra que necessita tirar ela da bolsa, é feito a OPA, e aí ela é encerrada. E além desse movimento de OPA, a gente está em muita recompra de ações da própria companhia. Então, as companhias estão fazendo programas gigantescos de ações para recomprar seus próprios papéis. Por quê? Eles olham ali, vê o valor de mercado que a empresa está negociando. A Paulinha falou muito bem, alguns preços não fazem sentido. O que a empresa faz? Ao invés de investir em novos projetos, ela pega e recompra seus próprios papéis. Exatamente. Então, é um movimento também que está acontecendo. Tudo isso tira ali a quantidade de ações em circulações na Bolsa. Então, qualquer fluxo que tenha de entrada, seja de estrangeiro ou seja do institucional, voltando a colocar dinheiro, e aqui quando eu falo institucionais, são os grandes fundos de investimento, a gente tem assim uma expectativa interessante para a Bolsa Brasileira. Mas quando a gente fala de alocação, Paulinha, talvez a gente dê um passo aqui para falar da parte de renda variável, mas faz sentido a gente comentar um pouquinho sobre CDBs, a parte de renda fixa, de uma maneira geral. Então, a gente está vendo essas taxas seja CDBs, créditos privados, bastante espremidas quando a gente compara com títulos públicos que tem ali o risco considerado para dentro do Brasil mais baixo. Então, assim, o que a gente pode comentar um pouco para os nossos clientes dessa visão de renda fixa, de diversificação, que a gente está vendo que faz sentido? Bom, quando a gente fala de diversificação, eu acho que a palavra-chave em qualquer momento, em qualquer janela de qualquer cenário, né, econômico e macroeconômico. A concentração ela é ruim, mas a natureza do Brasil é sempre uma concentração muito maior em renda fixa, até porque para nós é cômodo. A gente tem aí uma taxa alta, né, acima de 2 dígitos já há bastante tempo. Então, o investidor brasileiro ele se acostumou a ter aquele famoso 1% ou 1 e alguma coisa por cento ao mês, né? Faz com que ele deixe de olhar outros ativos. E também, quando a gente fala de concentração,
a renda fixa, ela não é o investimento mais seguro. Quando a gente olha crédito privado, por exemplo, e a gente vê uma taxa de juros muito alta por muito tempo, ela começa a incorrer um risco de crédito, é o famoso risco de calote, né? Por isso que quando a gente faz a alocação, a gente tem que tomar cuidado não só na lista de ativos, mas também no segmento que aquela lista de ativos possui, né? Que é a diversificação de segmento. E tem que olhar com muito carinho, porque a gente fala de risco, a gente não está falando só de volatilidade, né? Só de bolsa. Poxa, bolsa, ela não é um ativo de alto risco e renda fixa baixo risco. Toda classe de ativo, ela tem, né, os seus graus de risco dentro dela. E quando a gente fala de diversificação, é muito importante que a gente olhe outros ativos. A renda fixa, a gente já sabe que a taxa de juros tende a cair. Então, todo aquele pessoal que tem o pós-fixado vai começar a ver essa rentabilidade a performance cada vez menor, né? Então, a partir desse momento, a gente não começa a ver só o pós-fixado, a gente já começa a ver outros índices também, além de outros ativos, né? Então, a renda fixa, qual é o melhor momento de fazer uma movimentação? É agora. Perfeito. E não Concordo. esperar depois a gente tomar uma decisão depois que a gente tem taxas menores, né? Vou trazer um pouquinho de números, né? Hoje, como a Paulinha comentou bem, a gente está ali com a taxa Selic de 15%. A gente não tem ali um visual ainda claro se os primeiros cortes de juros começam esse ano, mas a previsão de juros para o ano que vem, quando a gente olha o Boletim Focus e conversa com outros pares, para o final de 2026 a gente está com juros ali de mais ou menos 12%. Só que a gente tem uma eleição que pode mudar muito esse cenário, que pode inclusive até acelerar essa questão de corte de juros. A expectativa da eleição vai mudar muito para o Brasil, mas a gente já vê lá fora de fato, os juros caindo de uma maneira acelerada. E quando a gente tem essa taxa de juros dos Estados Unidos vindo para baixo, ela facilita o mundo inteiro a cortar os seus juros também. Então, essa aceleração de corte de juros nos Estados Unidos, ela pode beneficiar. Mas quando a gente fala de renda fixa, a gente eu comentei ali sobre CDBs, créditos privados, e aí dentro de créditos privados a gente tem o CRI, o CRA, aquelas debêntures, aquela sopa de letrinha que às vezes confundem o cliente. E, de fato, para esse tipo de produto, faz sentido para uma série de perfis. Aqui a gente está batendo um papo de alocação, e quando a gente fala de alocação, esse tema é muito amplo, porque cada cliente, dentro da Eterna, além de olhar lá se o cara é conservador, moderado ou agressivo, a gente individualiza cada um dos clientes. Cada cliente tem seu momento de vida, cada cliente ali tem uma expectativa e conceitos e preconceitos que eles carregam. Que quando a gente passa para o assessor olha cada um desses pontos para ele estar bem alinhado com a nossa estratégia de alocação. Então a gente tem um trabalho bem diferenciado, na nossa opinião, em relação até a outros lugares, dentro da Eterna Capital. E, de fato, CDBs, a gente viu ali o evento Master acontecer, onde sobe para o STF, vai ser liquidado, não vai, o BRB vai comprar, não vai, as taxas altas, tudo isso assusta ali o cliente, e a Paulinha falou muito bem. Renda fixa, ela tem um risco de crédito, que é como o seu risco principal. Muitas vezes, esse risco de crédito, ele não marca ali igual na bolsa. Você vê todos os dias aquele risco indo para cima e indo para baixo. Então, tem que tomar bastante cuidado, tem que ser bastante ponderado, tem que estar com um profissional por trás para ver se faz sentido cada um daqueles ativos. E na nossa opinião, faz sentido sim, mas a gente tem outras frentes dentro de renda fixa que, na nossa opinião, faz sentido. Para aquele cliente de mais longo prazo, ter um pedaço, seja em renda fixa dentro da Previdência, você tem vantagens fantásticas tributárias, tem a questão do ITCMD. Quer comentar um pouquinho? A gente não tinha alinhado essa parte, mas comentar essa parte da Previdência, Paulinho, acho que faz sentido para os nossos clientes. Alguma das vantagens, principalmente ali a parte de TCMD, e eu qualquer coisa completo com algum outro tema. Bom, o tema renda fixa a gente tem história para contar, né? Mas quando a gente fala de visão de longo prazo, faz todo sentido a gente pensar na família Previdência. Eu sei que o advento do IOF dificultou um pouco, né, essa alocação, mas ele faz todo sentido por conta da tributação, é o primeiro ponto, e TCMD. Quando a gente fala de sucessão, todo esse valor que existe dentro da Previdência, a gente consegue passar para os beneficiários de uma forma sem a necessidade de passar por um inventário, né? E você tem aí o ITCMD a ser pago, mas o dinheiro ele é liberado,
né? Diferentemente de outros ativos que você precisa passar por um inventário e ter a liberação para os beneficiários. Então, e além disso, na própria Previdência, quando você faz uma mudança de fundo, você não paga a tributação, você faz uma portabilidade. E toda a característica do contrato que você fechou, ela se mantém ao longo do tempo, né? Isso é muito interessante. E a família de previdência hoje, ela é muito ampla. Há uns tempos atrás, há muitos anos atrás, a gente tinha poucas alternativas na família previdência, que hoje praticamente quase todos os fundos que existem fora foram espelhados para dentro da regra da previdência. Isso é muito bom. Isso traz para nós uma diversificação enorme de ativos. E lembrando, a previdência não é um ativo para você sentar e deixar rolar sem verificação. Dentro da Previdência, a gente consegue fazer uma carteira diversificada também. Então, quando a gente fala de diversificação, a gente não fala só dos ativos da carteira de investimentos fora. A gente fala da carteira de investimento dentro da Previdência, né? E um costume que a gente tem, a geração mais antiga, até hoje a gente vê também, muita gente coloca no fundo de Previdência e esquece que o dinheiro está lá. Então, não faz um acompanhamento, não vê qual que é a performance desse fundo. A gente vê muita Previdência fora que é uma gestão passiva, né? Então, vale a pena você despender um pouco mais de tempo com um profissional que entenda para que te traga uma performance maior. Porque quando a gente fala de previdência, o cliente ele já pensa no longo prazo. E qualquer 0,5%, 1% no longo prazo, ele faz muita diferença, né? E é claro, eu acho que você pode complementar, você entende muito mais a previdência. E saindo depois da Previdência, acho que vale a pena a gente também falar da família de renda fixa, todas essas mudanças que vão acontecer. Boa. Né? Vou comentar até um pouquinho disso linkado com a Previdência, acho que faz bastante sentido. Então, só para fazer aqui uma analogia para os clientes, na verdade não é nem uma analogia, né? Trazer aqui uma estrada aqui do nosso pensamento. Então, a gente gosta muito de renda fixa, seja aquela renda fixa direta, só que a gente entende aqui que tem algumas possibilidades, instrumentos que potencializam o retorno dessas rendas fixas. Então, a gente gosta, como eu comentei, só que dentro da Previdência você consegue gerar alguns benefícios. Primeiro, a renda fixa direta, como a gente comentou, o spread está amassado. O que é o spread amassado? A diferença do que um CDB ou um crédito privado paga a mais do que um título público, ela está ali em um patamar bem baixo. Então, a gente precisa buscar algumas alternativas. A Previdência, como a Paulinha comentou bem, hoje é um instrumento fantástico para isso. Você tem os melhores fundos normais dentro da Previdência, exatamente com a mesma estratégia, exatamente com a mesma performance, porque a legislação andou bastante. Além das casas terem melhorado, os fundos previdenciários terem melhorado, a legislação ajudou. Então, uma série de restrições que tinha no passado não tem mais. Então, outro fator que a Paulinha que a Paulinha acabou não comentando é o Come Cotas. Com certeza. O Come Cotas faz toda a diferença. O Come Cotas em fundos, a Paulinha falou bem sobre o 0,5%, o 1% anualizado no longo prazo fazendo uma diferença fantástica. O Come Cotas, que é a antecipação do imposto de renda, ele não é cobrado dentro da Previdência. Dentro de um fundo, ele é cobrado. Então, isso gera um benefício de longo prazo fantástico. A gente consegue alocar numa NTNB com um custo muito próximo a um tesouro direto dentro da Previdência. Qual que é a vantagem disso? Você vai pagar muito menos imposto. Além da questão do ITCMD que a Paulinha comentou bem, para transmissão de bens, você também, quem tem o horizonte de resgate, vai pagar bem menos imposto. Então, uma das discussões que a gente vai ter na próxima pauta, que é as mudanças da MP, é provável que a MP jogue ali uma base de tributação, por exemplo, da NTNB que eu comentei, daqueles títulos IPCA+, para 17,5%. Dentro da Previdência, no longo prazo, ele vai seguir em 10%. Olha o tamanho da diferença que um investimento de 15, 20, 30 anos pode fazer. É muita coisa. Para uma cobrança de tributo de 17,5% para 10% de imposto. Então, é isso que a Previdência dá a possibilidade. E eu vejo pouca gente comentar, os gurus de internet, aquele pessoal que comenta bastante, eles falam um pouco sobre a vantagem da Previdência. Eu ouço falar muito, pegar uma NTNB para 2045, 2055, eu concordo, é um momento muito bom para fazer isso. Fazer isso dentro da Previdência é um instrumento fantástico. Sim. Então, esse é um das vantagens que a Previdência tem sobre essas mudanças que a MP, que vai
dar uma alteração forte em relação à parte tributária vai causar. Então, já podemos entrar nesses temas para pegar o gancho, Paulinho? Vamos puxar para a pauta, porque a pergunta que a gente tem CDI, CDB, tem LCI, tem debentures, e o cliente ele sempre gosta muito de produtos isentos. Perfeito. Fala para nós o que vai acontecer com a MP. Esse daqui, além da parte de estudar e ir atrás, a gente precisa também de uma bola de cristal, porque todo dia ali na Câmara vai o texto, volta o texto. Eu vou começar pela parte que está mais já tangível, que parece que não tem tanta discussão, que é a questão da tributação em 17,5% para todos os investimentos que não são incentivados. Então, todos os investimentos, seja o fundo imobiliário, seja ações, seja aquela renda fixa, o CDB, aquele seu CDB do banco, todos esses produtos, aquela tabela regressiva que é de 22,5% até 15%, ela deve acabar. Essa tabela deve se transformar em uma única de 17,5%. Então não importa se o cliente ficou 60 dias ou se o cliente ficou 60 anos no produto, se for dessas características, ele iria pagar 17,5%. Isso não vale para a Previdência, tá? A Previdência continua com aquele modelo de tabela regressiva dela, que se for a tabela regressiva, vai de 35 para 10. Isso vale para todos os outros investimentos, tirando a Previdência. Então, seja fundo imobiliário, seja ações, ou seja uma renda fixa com imposto, ficaria ali em 17,5%. E os isentos, como ficaria? A parte dos isentos, eles seriam tributados, a princípio seria tributados em 5%. Então, todos os produtos isentos seriam tributados em 5%. Mas, no caso dos isentos, o estoque, ou seja, quem já fez a aplicação, ele não seria tributado. Então, essa parte dos isentos é como estava até 2-3 semanas atrás. Foi feita uma pressão forte, principalmente ali da bancada do agro, e, a princípio, essa isenção vai ser mantida. Então, nem a cobrança dos 5% iria acontecer. Então, esse tema ainda está em discussão, tá? Se vai tributação, se não vai tributação. O que não dá para esperar, o que os nossos clientes não estão esperando, porque a gente está fazendo esse trabalho ativo, é moldar ali estratégias em cima disso. Então, a gente pegou ali ativos isentos, a gente reforçou a aplicação de alguns ativos isentos, principalmente por essa questão do estoque. Afinal, se for tributado, o estoque não seria, esse cliente está garantido. E se não tiver tributação, com certeza ali o cliente também está surfando aí, ter um ativo pagando, por exemplo, IPCA mais 7,5%, IPCA mais 8%, isento, é muito boa. Né? Perfeito. Então, essa é uma das questões. Não sei se eu respondi todas elas. É um tema ali jurídico, tá? A gente vai falar ainda bastante sobre isso, mas para a parte de alocação ele faz muito sentido. A gente está se antecipando, a gente não está parado sobre esse tema. Sim. E quando o cliente falar, eu quero ficar só na renda fixa, qual que é o melhor discurso para esse cliente nesse exato momento que a gente de mudança, né? Não, perfeito. Ele vai um pouco sobre o que a gente falou ali dos pós-fixados. Mais do que o cliente que fala assim, eu quero ficar totalmente alocado em renda fixa. A gente tem os nossos clientes, na sua maioria, falando assim, eu quero ficar no pós-fixado. Pô, eu tô ganhando 15%, por quê? Eu vou correr o risco, vou pegar ações, vou pegar um fundo imobiliário, porque eu vou pegar, mesmo que seja uma renda fixa com prazo, eu posso ficar na liquidez ganhando 15%. Historicamente, o cenário que a gente vislumbra a queda de juros, ele é melhor para os ativos de volatilidade. É quando os ativos de volatilidade performam melhor. E a gente está vendo isso acontecer. E a gente tem uma possibilidade dupla, que é o corte de juros nos Estados Unidos. Esse corte de juros já começou e a gente está vendo ao redor do mundo investimentos de volatilidade performando muito bem. A gente falou de bolsa brasileira, a gente comentou um pouco sobre bolsa chinesa que está performando bem, que a gente também fez uma antecipação para os clientes com perfis na nossa carteira e alocamos. Fundo imobiliário, tudo ali batendo máxima histórica. Por quê? Essa queda de juros, ela tira exatamente o dinheiro, a concentração que estava todo mundo investindo em renda fixa, pensa, trilhões e trilhões de dólares investidos em juros americanos, esses juros começam a cair, o pessoal precisa se coçar e ir atrás de outras rentabilidades. E a gente vê, principalmente aqui no Brasil, tudo é eterno, né? O momento atual parece que ele vai valer para sempre. A gente lembra lá na pandemia, quando a Selic estava lá aproximadamente em 4%, 4,75%, que falavam, a renda fixa vai acabar, não invista em renda fixa, não faz sentido ter renda fixa. A gente ouvia muito disso. Não, a renda fixa jamais vai voltar para 2 dígitos. A gente via
muito inteligente falando sobre isso. Sim. E olha aí a gente de volta com 15% de juros. Então, assim, tem que ter posicionamento. O cliente que tem perfil, ele precisa travar algumas das suas rentabilidades. O cliente que tem perfil, um dos grandes erros dele, ele tem perfil de bolsa, ele não ter bolsa, porque ele vai ter aquela dor lá na frente do amigo dele ter comprado, tá com ganho muito forte. A gente já tá vendo isso acontecer. Tem alguns papéis na bolsa, as small caps principalmente, que já estão subindo ali 80%, 90% com espaço de subir ainda mais. Exatamente. Então, quando a gente fala de alocação, tá posicionado, a gente entende que faz sentido. Dentro dessa questão, Paulinha, vamos falar um pouquinho de fundo imobiliário. Com certeza. Fundo imobiliário a gente também pegou uma janela interessante e tem espaço para mais. E você comentou, quando falou de ações, sobre a diferença ali da negociação de algumas empresas valendo menos do que o valor patrimonial. Eu acho que fundo imobiliário é um bom tema para tangibilizar melhor para os nossos clientes. Eu acho que eu vou voltar um pouco, né? Perfeito. Para final de 2024... porque a gente tinha muito cliente posicionado já em fundo imobiliário com objetivo de renda. Quando a gente monta uma carteira com objetivo de renda, o fundo imobiliário ele faz parte dessa diversificação de carteira, né? E no final de 2024 foi uma classe de produtos que sofreu demais, né? Com a inversão da curva e de uma previsibilidade de queda de taxa de juros em pouco tempo. Acho que no período de 20 a 30 dias a gente já teve uma inversão completamente diferente e forte, né? E isso, inevitavelmente, ele afeta o fundo imobiliário. Ele tem uma correlação negativa em relação à taxa de juros, né? E naquele momento, a gente teve muito cliente que falou assim, eu quero sair. E a nossa posição falou, não, agora se você tiver dinheiro, você vai comprar. Por quê? Principalmente na classe de tijolos que a gente observou, a gente vê hoje ainda muita cota de fundo que está muito abaixo do valor patrimonial, né? E a gente não está falando de classe de ativos residenciais ou de baixo valor. A gente está falando de ativos que estão na Faria Lima, na Paulista, em regiões de alto valor, né? Então, mesmo hoje o fundo imobiliário, o IFIX, ele subiu bastante, ele já deu uma boa recuperada. Né? Inclusive, desses clientes, foram uma das classes de ativos que mais subiu no começo do ano. E continua entregando muito bem. Quando a gente vê uma projeção de queda da taxa de juros, inerentemente a gente já pensa, poxa, a gente vê um potencial maior de crescimento, né? E ainda hoje a gente vê muitos fundos imobiliários que estão descasados em cerca de 30% versus o valor patrimonial, né? Então, fazendo uma alusão aqui, prática, é como se eu estivesse pagando 700 mil no imóvel que vale 1 milhão. Isso aí. E esse ativo está lá. A gente vê, né, cada fundo imobiliário, ele tem lá uma listagem de todos os ativos que ele possui. A gente está falando de laje corporativa, a gente está falando de shopping, a gente está falando de galpões logísticos. Então, é uma cota, é um tijolinho que você tem dentro daquele imóvel que existe, né? Você sabe que eu sou bastante entusiasta de fundo imobiliário, então vou comentar um pouquinho também para ajudar na construção do racional. Eu vou quebrar os fundos imobiliários em como se fosse duas estratégias, para simplificar. Os fundos imobiliários de tijolos e os fundos imobiliários de papéis. Os fundos imobiliários de papéis, eles são muito parecidos com uma renda fixa. No final do dia, ele é uma renda fixa. Então, o gestor, o que ele faz? Ele compra ali, seja um CRI, seja uma debênture de infraestrutura, aí é segmentado em cada uma das estratégias, seja um CRA. A função dele é selecionar esses ativos com o menor risco possível que paguem o máximo possível. Então, ele faz ali a conta de risco-retorno, constitui essa carteira, uma carteira bastante pulverizada, com profissionais por trás dela, e a gente, dentro da bolsa, tem a possibilidade de comprar esses investimentos. Quando a gente tem uma corrida para o pós-fixado, igual a gente comentou, o mercado começa a ser irracional. Então tá todo mundo comprando renda fixa direto, e aí o que o pessoal tá fazendo? Vendendo fundo imobiliário de papel para comprar uma renda fixa direta. Esse movimento, no final, tem muito cliente que sem saber, sem ter esse conhecimento, ele vende dentro do fundo imobiliário, por exemplo, só para tangibilizar, ele vende um papel, um fundo imobiliário de açaí dentro desse fundo imobiliário e vai lá e compra açaí direto com uma taxa mais baixa, pagando ali spread para a corretora, entre outros fatores. A gente viu muito isso acontecer. O que esse efeito de muitos clientes fazendo esse movimento gerou?
um spread de crédito fechando para quem investe direto, obviamente isso impacta o fundo, só que o valor patrimonial desse fundo relacionado ao valor de mercado abriu uma diferença. Ou seja, o que é o valor patrimonial? A gente pode trazer aqui o valor patrimonial como o valor justo, o valor que vale cada um daquelas rendas fixas que estão lá dentro. Então, a gente chegou a ter fundos de qualidade, que a gente chama de high grade, negociando a 10% de desconto do valor patrimonial. É muita coisa. É muita coisa, é um absurdo. A gente está falando de ativos muito seguros, negociando a 10% de desconto. Então, a gente, quando viu essa diferença, a gente correu. Até as nossas carteiras conservadoras teve ali um pedaço, para a gente ser responsável, um pedaço desses fundos de papéis. E deu bastante certo. Ainda tem um desconto, esse desconto a gente pode falar que hoje está na média de 5%, 3%. Diminuiu bastante, mas é interessante. Então, para a gente olhar para fundos de papéis, a gente consegue um desconto muito interessante na bolsa em relação aí direto. Só que a gente brinca, né? Na bolsa as coisas acontecem muito rápido. Uma semana pode disparar e fechar essas coisas. Então, a gente está gravando aqui hoje, mas pode ser que até ir para o ar mudou. Já alterou. Mas hoje, então, consulte cada um ali, cada cliente, consulte seu assessor para fazer essa conta, para ver se faz sentido para a carteira. Então, a gente falou dos fundos de papéis. Quando a gente olha para fundo de tijolo, é até mais fácil, fica até mais evidente esse desconto. A Paulinha falou de lajes corporativas, que são aqueles prédios lindos na Faria Lima, espelhados. A Paulinha falou sobre lajes corporativas, que tá uma febre, o e-commerce bombando no Brasil. Os galpões logísticos bombando no Brasil. Os e-commerce cada hora locando e constrói, o e-commerce já vai lá e loca. E ela falou dos shoppings, que também você vai no shopping lotado. Então, independente, a vacância é muito baixa dos shoppings. Quando a gente olha esses três setores, para não me alongar muito, a gente vê a economia real, eles forte, o home office trouxe mais gente para as lajes, a economia aquecida trouxe mais gente para os shoppings e o e-commerce trouxe mais locações para galpões logísticos. Então, a gente vê esse setor muito aquecido, os preços subindo, mas quando a gente olha para a bolsa, o desconto ali muito grande. Então, é uma irracionalidade muito grande do mercado. Então, ainda há um desconto forte, um desconto que faz sentido dentro dos fundos imobiliários, que contrasta quando a gente olha ali para a parte residencial, aqueles preços inflados. Então, faz sentido, sim, ter alocação de fundo imobiliário. Me alonguei bastante, né, Paulinha, nessa fala. Não, mas é importante, porque é um assunto que está em voga, né? A gente sempre fala assim que determinados ativos, os influenciadores falam muito sobre alocação e tudo mais. A gente brinca que não existe o ativo ruim, né? Ele existe o ativo ideal para o perfil ideal, para a janela ideal, né? E ainda voltando sempre para a diversificação de ativos. Mas uma coisa que eu acho importante a gente salientar ainda em relação a fundo imobiliário é o cuidado que o cliente tem que ter na alocação. Por quê? Muito investidor, ele vai olhar o dividend yield, que é o dividendo pago no fundo imobiliário todo mês. Tem muito fundo imobiliário que paga um absurdo de dividendos, só que ninguém sabe o risco inerente nos ativos que estão compostos nesse fundo imobiliário, né? Às vezes o cliente fala assim, poxa, eu quero colocar naquele fundo porque ele está pagando muito bem. Tá pagando muito bem até que ponto, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque da mesma forma que a gente falou de renda fixa, o risco de crédito, lembra, o fundo imobiliário de papel, ele também compra renda fixa. Qual é a qualidade do renda fixa que ele está comprando, né? A gente tem que ter um bom cuidado e a gente olha muito de perto, né? A mesma coisa, a gente fala sobre tijolos. Poxa, quantas vezes a gente teve ali uma provocação de cliente, que eu adoro, porque a gente aprende muito com isso, de fundos que os ativos que estavam lá dentro eram, por exemplo, residenciais ou mal localizados. Eu acho que, da mesma forma que a gente olha com carinho os produtos fora, a gente tem que olhar também os fundos imobiliários, né? Muitas vezes o dividend yield entregue, ele não necessariamente reflete a qualidade do ativo que está lá dentro. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não só olhar o valor patrimonial versus a cota, ou só olhar o dividendo, mas entender o que está composto dentro desse fundo, né, Igor? Perfeito, Paulinha. Esse ponto eu ia deixar passar. Eu converso bastante com gestores, com RIs de fundo, e é uma característica de quando, por qualquer motivo que seja, eles querem que a cota suba. Eles precisam, eu vou fazer uma emissão, eu preciso que a cota dê uma valorizada para essa emissão vir um pouquinho
melhor, uma nova emissão, né? Para essa nova emissão vir um pouquinho melhor, o que eles fazem? Aumenta os dividendos. Então, mostra o tamanho da irracionalidade que o investidor pessoa física e o fundo imobiliário ele é muito pautado pela questão de pessoa física, né? Então, eles sobem o dividendo, aí o cara faz a conta assim, pô, ele pagava 0,7% de dividendo ao mês, agora ele tá pagando 1%. Pô, ele traz isso ao valor presente pelo resto da vida, ele anualiza isso a perpetuidade. E aí coloca lá na conta e aí sobe o preço. Isso acontece muito. Então, até pela falta de liquidez, a bolsa já está com falta de liquidez. Então, os fundos imobiliários mais ainda. A gente está conseguindo fazer bastante arbitragem de preço. Dentro da Eterna, a gente está conseguindo fazer ali alguns movimentos dentro de alguns fundos que está trazendo bastante retorno dentro de fundo imobiliário. Melhor ainda, dentro de até alguns fundos de infraestrutura. Qual que é a vantagem de investir dentro de fundo de infraestrutura? A gente fala de fundo imobiliário e aí a gente traz fundo de infraestrutura para a mesma característica, que eles são muito próximos. Não é exatamente igual, mas é muito próximo. Os fundos de infraestrutura, eles são isentos também na cota. Então, às vezes o cliente vende ali com 3, 4% de cota. Se fosse um fundo imobiliário, ele pagaria 20% de imposto sobre o lucro. Dentro de fundo de infraestrutura, é isento. Então, a gente está conseguindo fazer algumas arbitragens, gerando ali 3%, 2%, 1% de retorno, muitas vezes através dessas infladas de dividendo que um faz ali, outro faz ali, a gente está conseguindo capturar, não o dividendo, mas a variação da cota, e está dando muito certo. Então, é um ponto de atenção que muito fundo acaba fazendo. Aumenta o dividendo para... Enganar atrair. Não é a palavra, atrair, boa. Para atrair mais investidores. E bolsa é feito por oferta e demanda. Se a gente tem mais gente comprando do que vendendo, sobe. E esse é um efeito que acaba acontecendo. Mas, Paulinha, para a gente retornar, a gente está falando aqui de pagamentos de dividendo, para a gente retornar um pouquinho para ações, voltar lá para o tema que você conhece muito, com relação à parte de bolsa. Na nossa opinião, vale para todo mundo ou tem aquele cliente? O cliente precisa ser perfil. Como na Eterna a gente acaba observando e olhando isso? É óbvio que a gente sempre olha o perfil do cliente primeiro, né? E uma coisa que eu venho observando nessa jornada, já faz um certo tempo, né? Não vou falar quanto, porque senão a gente acaba falando a idade. Mas nessa jornada, eu acho que o apetite para risco está muito relacionada ao conhecimento do produto. Né? Então, um perfil extremamente conservador, na Eterna a gente procura colocar produtos menos voláteis. Mas aconteceu uma coisa no mercado que fez com que o cliente ficasse um pouquinho mais confortável, entre aspas, com volatilidade, que foi a precificação ao mercado de renda fixa. A gente já chegou hoje, pela determinação da Anbima, todo acompanhamento da curva de patrimônio de um cliente que tenha renda fixa, ele olha a marcação ao mercado. O que é a marcação ao mercado? Nada mais é do que o quanto o mercado precifica aquele papel caso o cliente saia antes do período de vencimento. Perfeito. Né? Então, a gente já viu volatilidade maior do que em muitas janelas da própria Bolsa brasileira, o que foi muito curioso, né? E pegou muitos clientes de surpresa, porque aquela prerrogativa que o mercado tem de que renda fixa não tem volatilidade, a gente acaba descobrindo que tem. E essa volatilidade ela é boa, é sinal de um bom desenvolvimento do mercado secundário. Quando você olha o mercado americano, que o mercado secundário é gigantesco, a volatilidade de renda fixa é alta. É um sinal de maturidade, né? Exatamente. Isso é bom, né? Isso permite que o cliente saia de um título de renda fixa antes do período. Lá atrás, o cliente não conseguia sair, tinha que carregar aquilo. Ele podia ter dívida, tinha que pagar. Como é que eu vou fazer? Ele tinha que carregar. Então, isso mostra que o mercado financeiro vem se desenvolvendo. Agora, quando a gente fala de bolsa, eu acho que o que vai determinar a sensibilidade do cliente é o percentual que a gente coloca dentro da carteira, né? A gente está vendo o cenário de queda da taxa de juros. Não tem como ficar fora de uma posição em bolsa. Não tem como. Então, é o que você já falou, Igor. Quando a gente tem aquele personagem, ele sempre vai ter um vizinho que tem algum tipo de ação ou algum tipo de alocação. Na hora que esse boom de alta acontecer, ele vai lamentar para o assessor porque ele não colocou aquela posição. O que o assessor ele precisa ter em mente é o primeiro trabalho dele, que é ensinar, né? Explicar como funciona. É aquela famosa máxima: alinhado não sai caro.
Então, o cliente ele já está acostumado a uma certa volatilidade através da renda fixa. Quando a gente coloca um percentual pequeno na carteira de renda variável, no todo ele não sente tanto. Né? Você tem ali um equilíbrio de volatilidade, você pode compor esse equilíbrio com outros ativos de menor risco. Né? Estar fora, nesse momento, não faz sentido. A gente tem que aproveitar essa janela de bolsa barata. Eu sei que parece uma coisa que a gente fala todo tempo, né? Mas a gente está num período muito curioso, porque é o que você falou, a gente tem lá uma projeção de queda da taxa de juros nos Estados Unidos e aqui também. Poxa, vamos colocar um percentual pequeno? E hoje a gente tem carteiras com foco em dividendos. Né? As carteiras com foco em dividendos, ela tem inerentemente uma volatilidade menor, porque a posição que a gente coloca, geralmente, é em ações de grande volume de negociação, né? Papéis em infraestrutura, papéis que pagam dividendos são mais perenes, né? Ou seja, ele não vai impactar na volatilidade total da bolsa. A gente consegue controlar num túnel essa volatilidade, faz com que o cliente tenha um menor risco, né? Visível na própria carteira. Então, faz muito sentido a gente ter, e é o que eu falo. Hoje, um cliente conservador, ele tem um percentual menor. A partir do momento que a gente tem um mais apetite para risco, e eu observo que quanto mais conhecimento o cliente tem, mais apetite ele acaba recebendo e aceitando, isso também faz parte da jornada do cliente. O cliente, ele nunca é conservador, ele está conservador. Né? E para a gente entregar um bom resultado de carteira diversificado e ter um controle de volatilidade e risco, a gente precisa pensar nessas classes de ativos também. Não, concordo. E assim, a gente fala em bolsa, às vezes assusta, né? Às vezes fala em bolsa, o cara fala assim, pô, só olha para volatilidade. Exato. Mas, principalmente o trabalho que a gente faz é olhar o perfil de cada cliente também para dentro da bolsa. Sim. Então, a gente está falando de empresas como Itaú, JBS, então Itaú, o maior banco da América Latina, JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a maior empresa de proteína do mundo. Só para trazer alguns exemplos de magnitude das empresas que a gente está falando. Eletrobras, Sabesp, empresas que dentro da negociação dela, você consegue ver o contrato que ela tem de longo prazo e o quanto aquele contrato vai trazer de retorno, que a gente chama de TIR, né? A taxa interna de retorno desses contratos. Então, quando a gente fala em bolsa, a gente não está falando de Oi, de Magazine Luiza, empresas que ora sobem 100% e ora caem 50%. Não, a gente está falando de empresas grandes, que independente de cenário, seja com o Brasil em crise, com o Brasil bem, independente de cenário, elas conseguiram crescer. E eu brinco, né? A empresa que está na Bolsa de Valores, ela é o que sobrou ali da economia. Para ser um empreendedor no Brasil já é difícil. Para você ser listada e se tornar uma das maiores empresas do Brasil, ali o cara ou tem a gestão tem muita qualidade, ou a empresa está dentro de um setor que faz muito sentido. Então, eu concordo com o que a Paulinha falou. Ter bolsa no Brasil, ela não vale, todo o perfil deveria minimamente olhar, entender, ver se faz sentido e conversar com o assessor para entender o que cada um dos papéis pode representar ali na carteira. Quando a gente fala de renda variável, a gente também fala de carteira diversificada, né? A renda variável ela tem que fazer parte de um percentual dentro da carteira do cliente, e na própria família de renda variável a gente tem também uma diversificação de ativos, né? E depende muito do apetite do cliente. Quando a gente fala de dividendos, a pergunta que não quer calar é, poxa, quando eu coloco uma alocação de uma empresa que paga dividendo, eu foco só no dividendo ou em crescimento? Esse é um bom tema. É um tema, assim, que a gente mesmo discute com frequência. A gente tem algumas empresas, e volta aquele perigo do dividendo, que infla dividendos, então acontece bastante. A gente tem alguns casos específicos que a gente não pode falar aqui por proteção, a gente não pode dar recomendação, nem de compra, nem de venda, mas que claramente estão inflando o dividendo. Ela não pode pagar aquela quantidade de dividendos, ela inclusive se endivida, aumenta o endividamento para continuar mantendo o padrão de dividendo, o que na nossa opinião é um risco. Então,
tem que olhar por trás, não é só, não é só essa simplicidade. A gente pode falar alguns bancos que pagam bons dividendos e que têm crescimentos grandes. Sim. Então, é bastante caso a caso. E tem aquelas outras empresas que o negócio dela é tão bom, o retorno é tão grande, ela consegue crescer 30%, 40% ao ano, que eu fico totalmente confortável em ela não me pagar dividendo. Eu brinco, ó. Obviamente que eu não estou falando com o gestor, brinco lá com os nossos pares, os nossos assessores. Pô, a empresa tal, ela não precisa pagar R$1 de dividendo. Ela reinveste no negócio e consegue um retorno de 30%, 40% só desse negócio. Eu não quero que ela me pague dividendo mesmo. Eu quero que ela siga reinvestindo o valor. Então tem um pouco disso, Paulinho. Agora tem um tema para a gente falar aqui por conta do tempo. Sobre diversificação internacional. Então, é um assunto que a gente já falou ali um pouquinho de China, já demos alguns pitacos, mas minha pergunta, Paulinha, é: diversificação internacional hoje, ela é um luxo ou ela está acessível para a maior parte dos investidores? Vamos lá. A pandemia trouxe muitas coisas ruins, boas, más lembranças, mas muitas coisas boas também, né? Entre esse tema, a gente viu uma abertura do mercado, de ativos de mercado internacional no mercado brasileiro. E por que isso é bom, né? Porque, assim, até pouco tempo atrás, para o investidor ter acesso a investimentos internacionais, ele tinha que abrir uma conta internacional, ir lá, escolher um ativo internacional, seja ele renda fixa, as famílias de produtos são exatamente as mesmas, porém, o capital inicial de entrada e alocação, ele é mais alto. Uhum. É um mercado grande, né? Então, a gente tem que ver na devida proporção, você tem que colocar um valor mínimo um pouco maior. Ainda mais quando a gente considera a taxa de câmbio, né? Mas hoje no Brasil existem casas e assets que trouxeram esses produtos para cá, né? Então, isso tornou mais acessível para o investidor. A gente vê boas alternativas. E quando a gente fala de investimento lá fora, antigamente a gente pensava, poxa, para eu investir nos Estados Unidos, então só se eu investir na S&P. Uhum. E não, hoje a gente tem fundos de crédito privado internacional, né? É claro que ele não tem um desempenho tão forte quanto o nosso mercado, porque lembra, nosso mercado ele carrega um maior risco, né? Então ele tem que pagar mais. Uhum. Agora, quando a gente olha o mercado americano, ele entrega uma performance às vezes mais tímida, mas em contrapartida, eu tenho uma diversificação fora do risco Brasil, né? Concordo. Então, quando a gente está falando de diversificação, graças a Deus, a gente já tem mais ativos e mais classes de produtos fora. Não só nos Estados Unidos, né? A gente também tem ali muitos fundos que olham no global, né? Que são macro estratégicos, que atuam em juros, atuam em moeda. Então, hoje a gente tem muita alternativa. A gente tem como entrar nessa diversificação, que ela é importantíssima. Da mesma forma que o Brasil ele tem grandes oportunidades, os Estados Unidos também tem grandes oportunidades com baixíssimo risco. E a gente vê o mercado chinês também com muita oportunidade e não tem como ficar de fora, porque são mercados grandes, né? E na atual circunstância que a gente tem hoje, o risco Brasil, vale pensar assim fora. O que vai determinar se compensa estar fora ou não é o capital que o cliente dispõe. Então, para quem tem grandes volumes de capital, a gente pensa de uma estratégia diferente, de repente uma abertura de conta internacional e alocação, né, de forma individual e análise, ou a gente pode fazer aqui mesmo. Perfeito. Né? E o desempenho é tão bom quanto é a famosa diversificação. Não, concordo bastante com o que a Paulinha falou. E tem um tema que não vai dar tempo da gente aprofundar, mas a gente já falou em outros momentos, que é com relação à inteligência artificial. A inteligência artificial, ela dá a possibilidade ali, ela vai mudar bastante o tabuleiro geopolítico. Então, essa diversificação, seja na parte ali de maior risco, na parte de volatilidade, em equities, que a gente chama, ou seja mesmo na parte de renda fixa, faz muito sentido ter essa diversificação internacional. O brasileiro, eu falei no começo do nosso bate-papo, e vou reforçar, o brasileiro tem o que a gente chama de home bias, querer investir só em Brasil. Sim. Porque os juros aqui é alto, mas tem que ter ciência dos riscos que a gente está aqui dentro. Se um país paga 15% de taxa de juros, é um sinal que alguma coisa não vai bem. A gente fala que juros é um pouco do termômetro. Então, ele está marcando uma febre. Se nada for feito, essa febre vai se agravando. Então, os juros tá sinalizando que alguma coisa não vai bem. Então, ter diversificação, principalmente ali, cliente que tem um patrimônio maior, faz sentido. E aqui, não tenho dúvidas que dentro da Eterna Capital, a gente tem
várias possibilidades, tem vários assessores que conseguem montar ali, blindar, causar essa diversificação, esse efeito de diversificação com bom acompanhamento de retorno também para os nossos clientes. E aí tem um tema também que a gente tem que comentar, que é a questão dos multimercados, Paulinha. Os multimercados, eles ficaram de lado. Sim. A gente falou que a bolsa global não, o S&P nunca deixou de andar, mas a bolsa brasileira, de uma maneira geral, os fundos imobiliários, eles ficaram de lado, a gente já endereçou esse tema. Os multimercados também ficaram muito de lado e ainda não voltaram, mesmo que quando a gente olha... O desempenho está excelente. O desempenho de 12 meses já compensou os 24 e até 36 meses de retornos ruins. Principalmente as estratégias que a gente gosta, trabalha e tem o contato, eles estão performando muito bem em relação ao CDI, mesmo com esse CDI alto que a gente está comentando. Fala um pouquinho para a gente o porquê os investidores precisam ter o multimercado. A gente está falando de diversificação internacional, acho que o multimercado tem bastante a ver com isso. Sim. Eu acho que o multimercado ele andou de lado há muito tempo e a gente viu até a alocação também lateral, né? Uhum. Porque eu acho que as pessoas, o mercado ainda pensa que o multimercado, a cereja do bolo é a renda variável e não é necessariamente, né? Quando a gente olha, principalmente fundos multimercados, multiestratégia, é um gestor que ele está vendo diversos tipos de ativos diferentes. Ele está vendo a renda variável? Está. Nível global? Sim. Mas ele também vê o comportamento de juros entre os países, ele vê o comportamento das moedas. Então, aqui, ele consegue, inclusive commodities, né? Ele consegue fazer alocações inteligentes, diversificando dentro dele. Então, o multimercado, ele funciona como um coringa dentro da carteira. Né? Porque é muito diferente de eu pegar um cliente e falar assim, poxa, vamos fazer uma arbitragem de moeda? Se eu tenho um fundo de multimercado, um gestor que é especializado nisso, para que eu vou fazer isso? Perfeito. Né? E eu consigo, com um capital menor, fazer esse investimento e ter uma diversificação inteligente, né? E a custo baixo, porque eu não preciso necessariamente despender um capital muito grande em determinada classe, se no multimercado eu consigo colocar em diversas classes diferentes. Né? Então, o multimercado, eu acho que ele apanhou muito por causa dessa lateralização, porque o mercado estava um pouco complexo, complicado de trabalhar, mas o multimercado, ele é uma necessidade. Ele é o famoso coringa na carteira, ele precisa estar lá. Eu vou ser um pouquinho polêmico, Paulinho. Eu acho que no momento atual que a gente vive, de todo mundo ter uma opinião em rede social, o mercado bate no que está mal. Então, vários ativos ali, a gente falou que falavam que a renda fixa morreu, e aconteceu com o multimercado recentemente. Então, todo mundo se aproveita para tentar aparecer, ganhar like, as pessoas batem no que está performando mal. E aconteceu exatamente isso. O multimercado teve ali um ano de fato de dificuldade, um ano ruim, e todo mundo bateu. Parecia que nenhum multimercado mais prestava. E quando a gente fala o nome já diz, multimercado, a gente tem uma amplitude de possibilidades. E agora, esse pessoal que bateu lá atrás no multimercado não pode, de uma maneira muito rápida, mudar de opinião. A gente está falando de alguns influenciadores que impactam muita gente. Sim. E eles não conseguem mudar de opinião tão rápido. E os multimercados estão performando de uma maneira muito forte. Exatamente. E lá na Eterna, para trazer todo mundo, a gente está batendo um bate-papo aqui dentro da nossa cozinha, a gente está com a melhor performance histórica das nossas carteiras. Sim. E a gente está falando da carteira conservadora, moderada e agressiva, numa média. E muito é por conta dos multimercados. A gente brigou bastante para o multimercado ficar na carteira da maior parte dos nossos clientes. Com certeza. E tudo que a gente falou de renda fixa dentro da Previdência, ela também vale para o multimercado. Todas aquelas vantagens que, para não ficar repetitivo, a gente trouxe dentro de renda fixa, não ter comicotas, o imposto mais baixo, ele também vale para os multimercados. Então, vale muito a pena ter. A Paulinha falou muito bem sobre a questão a gente consegue ter um especialista de commodity, a gente consegue ter um especialista de juros, tudo isso colocando cada um dos fundos dentro da nossa carteira. Tem uma outra exposição que a gente também gosta de colocar nas carteiras dos nossos clientes que vem performando. Essa não teve crise. Essa, mesmo no ano ruim do multimercado, essa performou bem, que são os long and shorts de baixa volatilidade, que eles ficam
sempre aplicado em Tesouro Selic e ainda conseguem gerar um retorno a mais comprando uma cesta de ações que eles entendem que vão performar mais do que o Ibovespa. Então, eles compram Ibovespa, entram vendido, né? Vendem Ibovespa, Isso. compram essa cesta de ações que eles entendem que vão andar mais do que o Ibovespa. Essa diferença de performance andou bastante, não teve crise e a gente gosta. E quando a gente olha a quantidade de alocação, não entra dinheiro mesmo nessas classes que estão performando bem. Exatamente. E até adicionando mais uma informação, acho que o multimercado ele é uma excelente porta de entrada de migração de perfil de investidor. Concordo. Né? Porque é um investidor que ele é extremamente conservador. Poxa, será que se ele tiver muito medo de renda variável, entra no multimercado? Eu acho que é uma excelente porta de entrada para ele entender como funciona, né, todo esse mecanismo do multimercado e ele entender o que é uma volatilidade, como se comporta o fundo num cenário ruim ou num cenário bom. Eu acho que é uma excelente porta de entrada para mudança. E aqui, a gente não tá... Tudo que a gente falou, a gente não deu recomendação de nenhum produto. A gente tem os nossos multimercados preferidos. Sim. Obviamente, não são todos os multimercados. É capaz do pessoal fazer um corte lá e pegar um multimercado que é horrível e falar assim, o Igor falou que o multimercado é bom. Não é todos os multimercados que são bons, igual não... Qualquer renda profissão. Fixa, a gente acabou Exato. de falar. Renda fixa, nem todos são bons. Fundo imobiliário, nem todos são bons. Eu acho que o que é importante é você ter confiança num profissional que entenda e saiba o que está fazendo, né? Você já respondeu parte da próxima pergunta, mas pra gente pra reta final, Paulinha, para quem concentra tudo em determinado ativo, olha aquele efeito retrovisor, isso daqui bombou, eu vou colocar todo o meu dinheiro lá. O que você tem pra comentar pra quem tem essa estratégia? Bom, primeiro porque a concentração ela nunca é boa. É como se você tivesse colocado tudo numa mesma cesta, né? Então, não é inteligente manter tudo numa mesma cesta. E quando a gente olha o investimento do retrovisor para trás, na verdade, isso já aconteceu, né? Eu acho que o profissional que olha do retrovisor para trás, ele está contando uma história, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que o papel do profissional é ele entender a semântica da macroeconomia, entender o que pode acontecer daqui para frente e montar uma estratégia na melhor janela. Porque uma coisa que a gente tenta evitar na Eterna é o efeito manada. Então, não adianta eu entrar numa bolsa depois que ela está na alta máxima, que a gente já sabe que isso está se esgotando e aí esse cliente acaba, né, passando por toda a correção da bolsa. Ou se eventualmente eu coloco no CDB do Banco Master, que a gente viu que aconteceu, e os clientes reclamaram, poxa, uma renda fixa, gente. O papel do profissional aqui é ele dar a melhor alternativa. E a gente já sabe, desde a pandemia, a gente viu isso muito claramente, que foi um ponto super crítico, a carteira que tem mais diversificação é a que menos sofre. Quando eu tenho uma concentração, ou eu ganho muito, ou eu ganho muito pouco. Né? Então, uma carteira concentrada, ela traz um risco inerente dela que muitas vezes o próprio cliente não percebe. Então, quando a gente diversifica, basicamente a gente está colocando várias cestinhas ali, né? Todo investimento está dividido em várias cestas diferentes. Isso acaba diminuindo o risco inerente da carteira. Perfeito. Né? Concordo, é isso aí, Paulinho. Acho que indo para a parte final. Para a parte final, vamos lá. Eu acho que a gente falou muito de concentração, né? Isso eu acho que é um dos maiores erros que o investidor hoje comete na nossa carteira, né? E a gente evita isso ao máximo. Eu acho que... Mas e aquele cliente que ele quer concentrar, né? Ou que ele quer começar? Qual classe de ativo você recomendaria que ele começasse? Boa. Vamos lá, acho que é mais... Assim, para falar você foi muito bem na relação de concentração. Eu vou pegar a sua pergunta e vou responder se fosse para eu aumentar um ativo, um tipo de investimento dentro das carteiras no atual cenário. Qual que eu aumentaria na posição dos nossos clientes? A gente já vem fazendo isso, então quem é cliente da Eterna com certeza tá por dentro. A nossa recomendação de aumento, e aí já tem cliente que já está no patamar máximo ali, então só tomar o cuidado, mas o que eu acho que todo cliente
precisa ter em carteira é os ativos atrelados à inflação, aqueles IPCA+, seja uma NTNB, seja um isento. Eu acho que esse é o tipo de título que a gente comentou que vai ter um cenário de eleição. Esse é o tipo de título que, independente do cenário de eleição, ou ele vai ganhar porque vamos ter um fechamento de curva de juros, e aí se tem um fechamento de curva de juros, esse cliente ganha mais, ou porque o Brasil vai para uma trajetória pior ali de fiscal, e essa inflação vai disparar. Então eu acho que esse é por bem ou por mal, a gente vai ver a evolução, né? Ele consegue ou proteger ou atacar. Eu brinco que ele é aquele camisa 10. Ele consegue, às vezes, defender, mas ele também ataca. Então, respondendo a pergunta, eu acho que ter inflação em carteira IPCA+, hoje é um bom momento, Paulinho. E começar essa movimentação agora, né, Igor? Porque hoje a gente tem taxa livre muito boa, né? É isso. Então, o que acontece? Se a gente esperar tudo isso acontecer e for buscar a migração para aumentar essa proporção de IPCA+, lá adiante, certamente a taxa livre que a gente vai encontrar é muito menor. Perfeito. Né? Então é isso, Paulinha. Muito obrigado aqui para a parte final. Hoje tivemos um bate-papo bastante rico. Falamos sobre... Trouxemos os nossos clientes para a nossa cozinha, um pouco dos nossos debates. Obviamente, a nossa mesa de reunião lá na Eterna, às vezes a gente posta, ela tem bastante gente, tem bastante debate, mas muitas das coisas saem ou da minha cabeça ou da cabeça da Paulinha. Então a gente quis fazer esse bate-papo trazendo o cliente. E foi bastante legal, Paulinha. Obrigada pelo bate-papo. É sempre bom, né, trocar. O Igor é o nosso head de produtos e a gente sempre pensa com muito carinho na carteira dos nossos clientes, porque a gente entende que isso é um legado e que o papel nosso é realmente quebrar a cabeça e tentar trazer o de melhor para os nossos clientes, né? E se você não é cliente da Eterna Capital e quer saber um pouco mais de como a gente pensa e como a gente constitui essas estratégias em cada uma das suas carteiras, entre em contato, tem o nosso site, ali é possível entrar em contato com algum assessor. A gente, com certeza, né? Pelo Instagram, a gente vai individualizar. E se você gostou desse conteúdo, mande ele para um amigo, para quem ali possa ter interesse nesse conteúdo. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, um abraço, pessoal. Tchau.